Se você decidiu fazer intercâmbio, mas se deparou com um desafio que é escrever uma carta sobre si mesmo e empacou nesse momento, hoje eu vou te dar dicas sensacionais que vão te ajudar a ter mais confiança para escrever essa carta de motivação. Olá, meus anjos, tudo bem por aí? Meu nome é Igor Moraes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Vocês pediram no vídeo passado e eu resolvi trazer de uma vez por todas as dicas de como escrever uma excelente carta de motivação. Assim eu ajudo vocês a se prepararem melhor para a candidatura e para receberem a sua bolsa e concretizar o sonho de estudar no exterior. Inclusive, se você ainda não viu o vídeo sobre a Bolsa Santander Ibero-Americanas, que está aberta agora em agosto, eu vou deixar o vídeo linkado no card aqui em cima. Bom, e com relação a esse vídeo de agora, no final eu vou te contar um segredinho para você não errar em como escrever a sua carta de motivação, dependendo de para onde você vai se candidatar. Mas antes, se esse assunto já te interessou, deixa o like aqui embaixo, porque assim, eu entendo que vocês gostam desse tipo de conteúdo e já trago mais informação sobre isso daqui pra frente, além de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que tem o sonho de fazer intercâmbio, mas não sabe nem por onde começar a carta dela. E também se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, que assim você fica por dentro de tudo. Agora vamos lá, que eu sei que vocês estão doidos pra escrever essa carta e não veem a hora dela ficar sensacional. Então vamos aos pontos mais importantes. Dica número 1. Ninguém quer ler uma cópia do seu currículo. É chato falar isso, eu sei, mas gente, eles já têm o currículo de vocês. Então vocês já anexaram o currículo e agora vocês estão tendo a oportunidade de escrever um pouco mais sobre aquilo que identifica vocês. Então, esse é o momento de vocês brilharem, é o momento de vocês explicarem aquilo que vocês não conseguiram destrinchar no currículo. O currículo geralmente é muito objetivo. Você fala curso disso, curso daquilo, o que você fez exatamente pontuado. Na carta é o momento de vocês explicarem o porquê que vocês fizeram aquela coisa, o porquê que aquilo ajudou vocês, ajudou na sua formação. Então é o momento de vocês brilharem, de vocês explicarem o que não pode ser explicado no currículo. Dica de número 2. Não tenha vergonha de falar das suas conquistas. Esse momento você tem que ter destaque, você tem que se destacar dos outros candidatos. E para isso você não precisa dizer que é o melhor do mundo, claro. Você pode ser modesto, mas você tem que falar das coisas que você conseguiu. Você tem que falar da sua iniciativa, da sua proatividade, porque você buscou aquilo, você conseguiu, você concretizou, você batalhou para conseguir determinadas coisas. Então, pode falar de premiações que você recebeu durante a universidade, pode falar de experiências que foram relevantes para você. É claro que vocês têm que ter um pouco de cuidado, dosar aquilo que você vai falar. Não precisa falar de todas as suas conquistas também, mas daquelas que são mais relevantes para o que você está querendo conquistar agora, que é a sua vaga de intercâmbio. Para não ficar só falando das dicas aqui, dar um exemplo concreto, eu vou mostrar para vocês um trecho de como eu escrevi a minha carta de motivação quando eu ganhei essa bolsa do Santander. Então, na minha universidade, eu juntei com mais 2 colegas e tive a ideia de idealizar e fundar uma liga acadêmica. E eles toparam a ideia e a gente resolveu fazer. Como é que eu coloquei isso na minha carta? Eu não falei assim, eu sou o presidente e fundador da liga acadêmica, tal. Não, porque isso é chato e aí você acaba se tornando um pouco metido ao falar essas coisas. Você tem que demonstrar fluidez no seu texto, inclusive. Falar, por exemplo, essas e outras oportunidades das quais eu participaria na universidade de destino desse intercâmbio me ajudariam muito, pois eu tenho grande admiração em atividades voluntárias, como, por exemplo, ter idealizado e fundado uma liga acadêmica disso e daquilo na minha universidade, junto a mais uns colegas. E assim, retornando, essa liga acadêmica teria um presidente intercambista, que teria outras perspectivas de ciência e tecnologia. Esse foi um exemplo que eu utilizei e que seria uma forma de você colocar um ponto do seu currículo, explicar ele um pouco melhor na sua carta de motivação e, inclusive, mostrar essa conquista que você teve, essa singularidade. Dica de número 3. Apresente um motivo, ou seja, a razão pela qual você merece ganhar essa bolsa e fazer esse intercâmbio. Gente, pensa assim, tem muitas pessoas concorrendo a essa bolsa, muitas pessoas precisam de dinheiro para fazer o intercâmbio, então você tem que mostrar singularidade, você tem que mostrar algo que te destaca, algo que te diferencia, por que você merece ganhar essa bolsa, por que você não poderia deixar de fazer esse intercâmbio, ou por que você não teria outra oportunidade de fazer esse intercâmbio se você não ganhar essa bolsa que está sendo oferecida. Dica de número 4. Mostre o que na sua história te faz diferente dos outros candidatos, ou seja, conta um pouco mais da sua trajetória, fala justamente por que você chegou aonde você chegou e o que te motiva a continuar. Ou seja, quais são os seus planos, os seus objetivos, por que esse intercâmbio vai contribuir para o seu objetivo futuro, se você quer fazer um mestrado, se você quer fazer um doutorado, por que essa oportunidade vai ser importante para você. Então, nesse momento, você vai falar um pouco mais do seu presente, do seu passado e do seu futuro. Ou seja, por que você chegou onde você está, por que é que você está onde você está, o que te motiva e aonde você quer chegar.
Dica de número 5. Crie conexões com o país para onde você está indo. Ou seja, alguma questão pessoal, alguma história, algum ponto cultural daquele país que te chama a atenção, que é importante para você, que tem a ver com a sua história, e comente sobre isso. Então, por exemplo, vínculos pessoais são super interessantes para colocar na carta de motivação. É claro que você não vai escrever um texto todo sobre isso, mas um parágrafo, alguma frase sobre essa questão é bacana que você ressalte. No meu caso, por exemplo, quando eu escrevi a minha carta que eu ganhei a bolsa que eu comentei, a minha avó, por exemplo, é portuguesa, então eu usei isso a meu favor. É claro que a sua história tem que ser o mais natural possível e não forcem nada nesse sentido. Eu, por exemplo, utilizei comentários que minha avó sempre fez quando eu era pequena, então eu coloquei que eu sempre ouvi minha avó falando sobre as universidades de Portugal, a Universidade de Coimbra, a Universidade do Porto, e isso sempre me motivou muito para conhecer um pouco mais da cultura dela, para conhecer o país onde ela nasceu, enfim, aproveitar um pouco mais desse momento que você tem de conexão pessoal para colocar na sua carta e para mostrar singularidade, mostrar que você precisa e merece esse intercâmbio. Dica de número 6, super importante. Mostre que você conhece a universidade e o curso para o qual você está se candidatando. Então cite coisas, por exemplo. Você pode colocar o nome de alguma disciplina que você vai cursar lá e vai fazer total diferença na sua trajetória profissional e no seu desenvolvimento pessoal. Ou algum professor que é destaque naquela área, que é super importante, que você já ouviu falar, que você já leu um artigo, por exemplo. Cita o nome dele, coloca questões que vão te ajudar a se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, que só podem ser encontradas nessa universidade, nesse curso ou mesmo nesse país. E é claro, você sempre pode também elogiar a universidade e a cidade para a qual você está se candidatando, até porque as pessoas que vão te avaliar provavelmente são as pessoas que trabalham lá. Dica de número 7. Apresente quais serão as suas contribuições para o programa, ou seja, o que você vai dar em troca para eles se eles escolherem você. Então, por exemplo, cite em algum momento se você tem interesse de fazer um mestrado, um doutorado nessa universidade, ou fale que você tem um forte interesse em determinada área de pesquisa a qual essa universidade está vinculada. Então você, nesse momento, tem que mostrar não somente porque que você merece ganhar essa bolsa, ganhar essa vaga, mas sim porque eles precisam de você. Dica de número 8. Não faça um texto muito longo, seja objetivo. 1 página ou 2 no máximo, pessoal. Cada edital, lembrando, tem aí a sua questão de caracteres ou palavras, quantidade máxima. Então você tem que respeitar isso, tem que tomar muito cuidado. E é claro, nesse momento, os avaliadores eles estão lendo muitas candidaturas, então eles não querem ficar perdendo muito tempo por carta. Ou seja, você tem que instigar a eles, mostrando que você é diferente e que eles precisam conhecer você. Então você tem que fazer com que eles se interessem e que convidem você a estudar lá. Dica de número 9. Seja coerente. Não precisa escrever sobre tudo que você já fez na vida, só sobre aquelas coisas que são importantes para a vaga a qual você está se candidatando. Então, por exemplo, se você fez alguma coisa super importante no ensino médio, gente, não interessa. Você tem que escrever sobre as coisas que você fez na graduação. É claro que se aquilo que você fez no ensino médio tem super a ver com a vaga, você pode colocar, não tem problema. Mas lembre-se que o fato é que você está indo fazer um intercâmbio durante a graduação, por exemplo, se for o caso. Então você tem que escrever coisas relevantes. Além disso, por exemplo, se você fez vários cursos, coloque os cursos que são importantes para a área. Isso vale também para o currículo. Não coloque cursos aleatórios. No meu caso, eu fiz um curso de identificação do céu. Sim, gente, identificação do céu. O curso foi maravilhoso, mas eu vou colocar isso no currículo se eu estiver me candidatando, por exemplo, para um intercâmbio onde eu vou estudar coisas sobre a área da saúde. Não vou colocar porque isso não tem nada a ver. 10ª e última dica. Se a carta for em outro idioma, não fique com vergonha de pedir para o seu amigo gringo dar uma revisada para você. Olhar se você cometeu algum erro ortográfico ou algum erro que não faça sentido na escrita. Claro que se a carta for em português, não preciso nem dizer que você deve usar o corretor do Word. Mas de toda maneira, se for em inglês ou em espanhol, mesmo que você não tenha um amigo gringo que te ajude a revisar essa carta, peça para um amigo que fala bem a língua. Assim ele pode te ajudar e você não comete nenhum erro. Achou que tinha acabado por aqui, né? Ainda tem algumas coisas que eu vou comentar e tem uma dica bônus. Então vamos lá. Nunca envie sua carta de primeira. Leia e reescreva ela por alguns dias. A chance de ter alguma coisa errada ali é muito alta. Então escreva ela hoje, pega ela no dia seguinte, leia de novo, reescreva o que você achar melhor. Faça isso durante 1 ou 2 ou no máximo 3 dias, senão você também vai ficar louco e não vai dar certo. Mas isso é super importante para você conseguir revisar a carta. Mas escreva tudo de uma vez. Não vá dividir a carta, por exemplo, hoje eu vou escrever só a introdução, amanhã eu vou escrever metade da carta. Não faça isso, porque vai dar errado, aí a carta vai sair parecendo um Frankenstein. Eu achei que eu não fosse precisar falar sobre isso aqui, mas eu vou falar mesmo assim porque é super importante. Não esqueçam de datar essa carta. Afinal, gente, é uma carta. Embora a gente não escreva cartas,
né, hoje em dia com bastante frequência, é uma carta e ela precisa ser datada. Igor do céu, mesmo depois de todas essas dicas, eu ainda nem sei como começar a minha carta. Então vamos lá. Primeiro, você tem que destinar ela para alguém que vai estar lendo. Então você tem que se dirigir diretamente à pessoa. Por exemplo, como você não sabe se é homem ou mulher, ou se é uma pessoa ou várias pessoas que vão ler a sua carta, coloque uma coisa bem genérica. Prezados avaliadores, prezado time de admissão, prezados coordenadores responsáveis pelo curso tal, prezados responsáveis pelo programa tal, se você está se dirigindo diretamente a um programa, por exemplo, um programa de mestrado, e assim por diante. Tá, Igor, ok, mas e como é que eu finalizo essa carta? Primeira coisa, você vai agradecer por eles estarem considerando a sua candidatura. Segundo, você vai mostrar que você está super empolgado para poder participar desse programa. E por último, você fala a eles que você está ansioso para conhecê-los, por exemplo, porque isso dá aquele ar de essa pessoa realmente está querendo vir para cá. E por fim, você coloca lá cordialmente, atenciosamente e coloca o seu nome no final, por exemplo, cordialmente, Igor Moraes. Agora, aquele segredinho que eu comentei no início do vídeo que eu disse que eu ia te falar. Se você está se candidatando para um programa onde a bolsa é diferente da instituição de ensino, ou seja, não é uma única carta que você tem que entregar, preste atenção porque você tem essa diferença. Primeiro, você tem que destinar a carta para um público que vai te doar essa bolsa. Então você tem que escrever principalmente porque você merece ganhar essa bolsa. Segundo, você vai escrever uma outra carta para a universidade de destino. Ou seja, eles não estão nem aí se você ganhou ou não ganhou a bolsa. Eles querem saber se você é interessante para poder estudar nessa instituição. Então você tem que mostrar aqui o porquê que você merece ganhar essa vaga para estudar lá. Então, um é porque você merece a bolsa e outro é porque que eles devem te chamar para essa vaga. Agora que você já aprendeu ao que fazer e o que não fazer para escrever uma carta de motivação ou de apresentação, começa colocando esses 10 passos em prática, faz um rascunho e você já pode começar a concorrer às oportunidades que vão surgir para você conquistar uma bolsa e estudar fora do país. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos e abraços e vem conhecer mais do mundo.